O corpo das Escrituras é a palavra de Deus, que toda criança nascida de mulher deve ouvir, assimilar, compreender e aceitar plenamente. Essa crença fará com que a palavra irrompa dentro dele e, à medida que ele vivenciar a palavra de Deus, ele descobrirá quem ele realmente é. O livro de João começa: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para sua própria casa e seu próprio povo não o recebeu. Agora, no livro de Jeremias, ele nos diz: Achadas as tuas palavras, eu as comi, e as tuas palavras se tornaram para mim uma alegria e o deleite do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. O que foi que Jeremias comeu? A palavra. E o que é a palavra? O que Jeremias descobriu ser a verdade a respeito de Deus? Ele descobriu que Deus era a imaginação humana. William Blake conta essa história de forma simples em suas Songs of Innocence. O Cordeiro. Cordeiro que te criou. Você sabe quem te criou? Ele é chamado pelo teu nome. Pois ele se chama Cordeiro. Ele é manso e é manso. Ele se tornou uma criança. Eu uma criança e você um cordeiro. Somos chamados pelo seu nome. Pequeno Cordeiro, Deus te abençoe. Pequeno Cordeiro, Deus te abençoe. Embora pareça uma canção infantil, Blake está dizendo uma verdade muito profunda. Eu, uma criança, e tu, um cordeiro, somos chamados pelo seu nome. Neste poema, Blake está repetindo a mesma história registrada no capítulo 15, versículo 16 de Jeremias, dizendo a todos nós que a imaginação humana é o Deus das Escrituras. Ouça atentamente esta declaração de Blake. Babel, o mundo com suas múltiplas línguas, o zomba dizendo que não existe Deus ou Filho de Deus. Que tu, ó imaginação humana, ó corpo divino, és tudo uma ilusão. Mas eu te conheço, ó Senhor, quando tu surges diante dos meus olhos cansados, mesmo nesta masmorra, neste moinho de ferro. Pois tu também sofres comigo, embora eu não te veja. Então a voz divina respondeu: Não temas. Eis que estou sempre contigo. Apenas acredite em mim que tenho poder para ressuscitar da morte teu irmão que dorme em Albion. Não temas, ó sombra trêmula. O profeta Jeremias, que significa Jeová ressuscitará, está nos dizendo em seu capítulo 15 que somos chamados de Senhor Deus dos exércitos. O homem está destinado a descobrir que é o Senhor Deus dos exércitos, embora agora use uma vestimenta de carne e esteja contido. Restringido por todas as fraquezas e limitações da carne, o corpo que você usa decai, mas não é você. É uma máscara que você, o Senhor Deus dos exércitos, está usando. Um dia você saberá disso por experiência própria, e então, ou não importa o que o mundo diga, você conhecerá a verdade, e com esse conhecimento você será libertado. Eu experimentei as Escrituras. Embora eu continue a usar esta vestimenta, que está se desgastando lentamente e um dia deverá ser descartada, não serei mais restaurado em outra vestimenta semelhante a esta, pois deixarei esta esfera completamente para me tornar um com o corpo que era meu. Antes disso o mundo existia, e onde quer que esse corpo esteja, aí está o céu. Não existe um reino chamado céu. Você está no céu porque usa o corpo que despertou dentro de você. É o corpo imaginativo, e onde quer que ele vá é o paraíso. Nada pode permanecer imperfeito em sua presença. Se você for para o inferno, instantaneamente, ou não durante um período de tempo, mas instantaneamente, o inferno será transformado em céu. Agora, o que Jeremias quis dizer quando disse: Achadas as tuas palavras, eu as comi? Como alguém pode comer palavras? Certo ano, quando estava em Barbados, visitei uma instituição para doentes mentais com meu irmão, Lawrence, que era médico lá.
Enquanto caminhávamos pelo corredor, mal pude acreditar no que via, pois vi homens arrancarem páginas da Bíblia e comê-las. Eles estavam interpretando literalmente a declaração de Jeremias. Mas os profetas foram inspirados e escreveram o que ouviram e viram. No entanto, os nossos pais da igreja primitiva acrescentaram as suas palavras, a fim de se conformarem às tradições e convenções da igreja, mudando completamente o quadro. Deixe-me dar alguns exemplos. O capítulo 3 do livro de João fala de uma conversa entre um chamado Nicodemos e um mestre do que é considerado certo em relação a Deus e alguém que experimentou Deus e afirmou: "Quando você me vê, você vê o Pai, pois eu sou o Pai." É ele quem faz esta afirmação. A menos que você nasça do alto, não poderá entrar no reino dos céus. Então Nicodemos questionou: "Como pode alguém que já é velho entrar novamente no ventre de sua mãe e nascer?" A resposta está registrada no versículo 5 como: em verdade vos digo que, se você não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus." Aqui encontramos as palavras água e que não estão na escrita original. Eles foram adicionados pelos primeiros pais da igreja para apoiar a sua tradição de batizar uma criança com água. No versículo 8, o Senhor continua, dizendo: "O vento sopra onde quer e você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e se vai, assim é com todo aquele que nasce do Espírito." Aqui a palavra água não é usada e o Espírito é comparado ao vento. Assim, à medida que o Espírito, vento, se move para onde quer, você ouvirá seu som, mas não será capaz de dizer de onde ele vem ou para onde vai. Isto é verdade para todos que nascem do Espírito. Minha mãe veio para este país quando meu filho tinha 2 anos e meio e uma das primeiras perguntas que ela fez foi se ele havia sido batizado. Quando ela soube que não, ficou chocada e disse: "Suponhamos que ele morra. Então ele não pode ir para o céu." A mãe ficou impressionada com as palavras água e espírito e para ela significava batismo pela água, mas a água não tem nada a ver com isso. A palavra foi acrescentada porque traz um rendimento bastante bom. Embora os pais não cobrem pela pequena cerimônia, espera-se que seja doado algo pelo evento. Esta é uma das muitas pequenas indulgências de nossas igrejas. Sei, porém, por ter nascido do alto, que o vento é correto e a água é falsa. Eu ouvi o vento. Estava na minha cabeça, mas parecia vir de fora. Eu não sabia de onde veio e se foi. Assim é com todos que nascem do Espírito, e isso não tem nada a ver com água. Embora água e sangue sejam símbolos de nascimento, a declaração no versículo 34 do capítulo 19 de João: "Quando lhe foi perfurado o lado saiu água e sangue", a palavra água foi acrescentada. Lembre-se, o corpo das Escrituras é a palavra e a palavra é Deus. A palavra deve ser comida por assimilação, e o que não pode ser assimilado, como o mundo físico, deve ser rejeitado ou eliminado. Começando com o versículo 51 do capítulo 6 de João, elimine a segunda metade do versículo 51 até o versículo 58 e depois vá para o versículo 59. "Eu sou o pão que desceu do céu. Quem come o meu corpo viverá para sempre." Isto ele disse na sinagoga. Entre estes 9 versículos você encontrará as palavras que apoiam a Sagrada Comunhão, todas acrescentadas pelos primeiros padres para apoiar as tradições da Igreja. Mencionei apenas alguns versículos, mas poderia levá-lo através de toda a Bíblia e mostrar-lhe muitos lugares onde as palavras foram alteradas para adequá-las às tradições da Igreja. Quando a minha mãe insistiu para que o meu filho fosse batizado, levei-o a um ministro episcopal, onde ele pôs um pouco de água na cabeça. A única coisa que aconteceu durante aquela cerimônia foi que meu filho molhou a cabeça. Certamente não fez nada por ele espiritualmente. Mas, apesar das advertências mencionadas no final de Provérbios, ninguém acrescente ou tire nada da palavra das profecias deste livro, e Apocalipse, a respeito de acrescentar ou tirar algo das palavras do livro, nossos primeiros pais não lhes deram atenção. Em vez disso, tentaram fazer com que as palavras se adaptassem às suas tradições e convenções. O livro de João contém muitas declarações poderosas do Eu Sou.
Eu sou a luz do mundo, e eu sou o pão da vida, e eu sou a porta, e eu sou o caminho, mas em nenhum momento ele disse: eu sou a convenção, ou eu sou a tradição. Ainda assim, para apoiar as tradições da Igreja, os primeiros pais acrescentaram algo à palavra de Deus. Eu te digo. Por trás da máscara que você usa está o único Deus. A imaginação divina se reproduziu em você como sua imaginação humana, e porque a imaginação divina contém tudo, tudo está contido na imaginação humana. Um dia você despertará para esse fato e descobrirá que o mundo é você mesmo empurrado para fora, assim como o mundo é Deus empurrado para fora. À medida que esse conhecimento desperta em você, você começa a se expandir no seio da imaginação divina, pois você, a imaginação humana e Deus, a imaginação divina, são um só Criador. Você está comendo o corpo de Deus ao ouvir a palavra. Agora assimile-o, concentrando-se nele. Neemias nos diz. Eles leram a palavra de Deus com interpretação e deram o significado para que o povo entendesse o que foi lido. À medida que você medita na palavra de Deus, seu significado lhe será revelado por dentro. O Novo Testamento é apenas o cumprimento do Antigo. Identificando a palavra com o pão da vida, João está nos dizendo que cumpriu a afirmação de Jeremias. Achadas as tuas palavras, eu as comi, e elas se tornaram para mim uma alegria e um deleite para o meu coração, porque fui chamado pela tua nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Incapaz de pagar aluguel, comprar roupas ou alimentar sua família devido às limitações do corpo que você usa agora, você pode achar difícil acreditar que é o Senhor Deus dos exércitos, mas você é. Ninguém impôs essa limitação a você, você fez tudo sozinho. Você tem o poder de colocá-lo no chão e o poder de levantá-lo novamente. Vocês fizeram isso para expandir seu poder e sua sabedoria, pois sua jornada é de constante expansão e vocês não poderiam expandir a menos que primeiro se contraíssem. Você tem que atingir o limite de contração e opacidade chamado homem, antes de poder quebrar a casca para descobrir sua verdadeira identidade que está contida naquela casca, corpo, que você está usando. Então você, o Deus que criou o mundo, começará a se expandir além do que você era quando decidiu se contrair para expandir. Todos terão sucesso. Ninguém falhará. Hoje você pode estar satisfeito com seus rendimentos e com o local onde mora na sua forma contratada, mas um dia você comerá, experimentará a palavra de Deus e se expandirá para a consciência de saber: eu sou Ele. Isto acontecerá somente quando a fome por tal experiência vier sobre você, como nos é dito no livro de Amós. Enviarei fome sobre a terra. Não será fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. A pessoa comum não está interessada em ouvir a verdade revelada. Ontem li um sermão no jornal onde o ministro dizia que a religião deveria estar enraizada na razão. Que absurdo! A religião é a verdade revelada. Como poderia a história do nascimento do alto ser explicada logicamente? Como poderia alguém como Nicodemos, nascido do ventre de uma mulher e se aproximando do túmulo, nascer do alto logicamente? O mundo pensa que o acima o está lá fora, e mais está dentro. Você saiu nascendo de baixo. Somente nascendo de dentro você pode entrar no reino dos céus. Essa interioridade vem de cima, e essa superioridade é o crânio do homem. É aí que ocorre o nascimento espiritual e não a água presente. Se for do agrado da sua família batizar a criança, faça-o, mas o batismo com água não tem nada a ver com entrar no céu, pois este mundo não termina no ponto em que seus sentidos deixam de registrá-lo. Quando alguém morre aqui, é porque saiu do corpo que agora usa, mas ainda está em um mundo terrestre como este. Todos são instantaneamente restaurados à vida terrena até nascerem de dentro, de cima, então eles não serão mais restaurados, pois são filhos de Deus que agora sabem que são um com Deus. Jeremias descobriu que Jeová era a sua maravilhosa imaginação humana. Sei que isso é verdade, pois ele ressuscitou em mim, e agora visto a roupa com que ele ressuscitou. Era meu antes que o mundo fosse. Então eu tirei para entrar nesta vestimenta de carne. Ao usá-lo,
todas as impossibilidades são dissolvidas, à medida que o toque de exaltação que surge em mim se transmite à minha natureza, e onde quer que eu vá, vestido dessa forma, está o paraíso. Blake identificou a imaginação humana com o corpo divino do Senhor Jesus Cristo, dizendo: Babel zomba dizendo que não existe Deus ou Filho de Deus, mas tu, ó imaginação humana, ó corpo divino, és tudo uma ilusão, mas eu te conheço, ó Senhor. Sabendo exatamente o que havia experimentado e como atravessou a ponte do incidente que o levou de volta a esse estado mundano chamado mundo desperto, ele sabia, quando abriu os olhos cansados, que havia retornado. Mas naquele reino, tudo o que ele imaginou aconteceu, e ele conhecia o poder do Criador. Ele sabia que todas as coisas foram feitas pela imaginação, e sem imaginação nada do que foi feito se fez. Se você acordar em um sonho e souber exatamente quem o está imaginando, poderá controlar seu sonho. A mesma coisa é verdade neste mundo. Tome consciência de que isso também é um sonho. Acordado. Lembre-se de quem está imaginando e controle o seu dia. Então, um dia você acordará completamente e se encontrará naquele corpo que é o Senhor Jesus Cristo, para saber que tudo é sua imaginação. A restrição que você impôs a si mesmo quando veio para cá foi com o propósito de expansão, pois você não poderia se expandir até que atingisse o limite de contração e opacidade chamado homem. Há aqueles que esta noite negarão minhas palavras, mas eu sei a verdade da qual falo. Quando minha mãe me contou a palavra de Deus, eu acreditei nela, mas agora conheço a palavra de Deus por experiência própria. Meu conhecimento não está enraizado na razão, é a verdade revelada, e quando a verdade é revelada é porque Deus se revelou no indivíduo. A verdade não pode ser provada logicamente. Deve ser experimentado para ser conhecido, e quando for compartilhado, alguns acreditarão e outros negarão. Portanto, quando você ler Songs of Innocence de Blake, lembre-se. Blake está contando uma verdade profunda na linguagem da criança que pode ser mantida viva. Por ser tão lindamente contada, suas palavras viverão para sempre. Cordeiro que te fez. Você sabe quem te fez? Ele é chamado pelo teu nome. Pois ele se chama Cordeiro. Ele é manso e é manso. Ele se tornou uma criança. Eu uma criança e você um cordeiro. Somos chamados pelo seu nome. Pequeno cordeiro, Deus te abençoe. Cordeirinho, Deus te abençoe. Neste poema simples, Blake está compartilhando a experiência de Jeremias conforme registrada em seu capítulo 15, versículo 16. O cordeiro é um símbolo. Tiramos a nossa própria vida quando entramos neste mundo, pois somos a humanidade universal que Blake chama de Albion. Todos nós caímos na individualidade e na diversidade. À medida que o único homem se reúne, todos nós subiremos, um por um, de volta ao mesmo homem que é Deus Pai. Todos serão reunidos, pois o corpo não estará completo até que todos sejam redimidos. Você e eu somos os deuses contidos no único Deus. A palavra hebraica Elohim, às vezes é traduzida no singular e outras vezes no plural, como na grande confissão de fé do hebraico. Ouve, ó Israel, o Senhor, singular, nosso Deus plural, o Senhor, singular, é um Senhor tornou-se inúmeros deuses que agora estão sendo reunidos novamente no único Senhor. Minha esperança é poder tirar de você as coisas que foram acrescentadas às Escrituras, porque elas confundem a mente. Esqueça a palavra água. Você não nasceu da água e do Espírito. O seu nascimento é espiritual e nenhum batismo físico tem nada a ver com isso. Se agradar a família, batize seu filho, mas não pense que porque alguém colocou um pouco de água na cabeça dele ele teve uma experiência espiritual, porque não teve. Todos, porém, experimentarão o verdadeiro batismo, quando estiverem na presença do Senhor ressuscitado, para serem abraçados em seu corpo de amor. Então ele é enviado para experimentar a palavra de Deus, pois a minha palavra não pode voltar para mim vazia, mas deve cumprir aquilo para que a enviei, e prosperar naquilo para que foi enviada, e a palavra de Deus é Ele mesmo. Penetrando em seu cérebro e anexando seu corpo, Deus, agora acreditando ser você,
vai passando pelas aflições do mundo como você até despertar, em você. Então você verá o mundo como nada mais do que você mesmo sendo empurrado para fora. E se você não gosta do que vê, você muda isso dentro de você, mudando sua atitude em relação a isso. À medida que a sua atitude muda, o mesmo acontece com o seu mundo, pois tudo está dentro de você. Então, um dia, você despertará para entrar e se tornar um com a vestimenta que era sua antes que o mundo existisse, e para ser um dos observadores do alto, contemplando o mundo da morte e aguardando ansiosamente o retorno de todos os seus irmãos. Você e eu éramos antes que o mundo existisse. Ainda somos, mas não nos reconhecemos. E quando este mundo deixar de existir, todos seremos fortalecidos pela experiência de vir aqui e vencer a morte. O que estou lhe dizendo, eu sei por experiência própria. Não estou especulando ou teorizando. No mundo de César sou fraco e limitado, mas sei o que vivi e não posso negá-lo. Eu sei exatamente o que jantei esta noite. Não posso negar a comida que comi, assim como não posso negar as visões que tive revelando a minha verdadeira natureza, e sei que todos as terão. Quando, eu não sei. O dia e a hora permanecem o segredo do Pai em você, pois ele não despertará até que tenha cumprido o seu propósito. Tendo-se enviado ao mundo vestido como você, quando ele acorda, você é o Senhor Deus Todo-Poderoso, ou mais ainda restrito até que você tire esta vestimenta carnal do ator, pendure-a e saia deste palco para sempre. Mas enquanto estamos aqui, recebemos uma lei pela qual, através da sua operação, podemos saber quem é Deus. A lei é simples. É afirmado de muitas maneiras, uma das quais é: como o homem semeia, assim colherá. Ao imaginar que você é o homem, a mulher, que gostaria de ser, você está semeando esse pensamento imaginal em sua mente. Na medida em que você for fiel a essa suposição, você colherá os frutos dela em seu mundo, mas primeiro você deve saber o que deseja. Você pode não desejar a riqueza de um Rockefeller ou a fama de um Richard Barton. Certamente não desejo esse tipo de dinheiro ou fama, mas se alguém me disser que realmente quer, rezarei por ele para que o tenha. Tudo aqui está desaparecendo e um dia desaparecerá, mas o você mortal que não funciona neste mundo viverá para sempre. Tudo o que você já realizou aqui desaparecerá, sem deixar rastro, mas o ser de quem falo é perfeito e funciona num reino de perfeição. Não pode haver cego, nem surdo, nem parado, nem limitação alguma nesse reino, e em vez disso, à medida que você passa, tudo se transforma na perfeição que você sabe ser. Isso é o paraíso. O céu não é uma localidade, mas um corpo, um personagem, que, à medida que se move no universo, transforma tudo na perfeição que sabe ser. Esse então se torna o domínio do tempo, até que seja deixado para qualquer outra pessoa ocupar, à medida que avança para a perfeição em outro lugar. Quando você lê o livro de João, não pense em comer o corpo de um homem físico ou as páginas da Bíblia, mas a palavra de Deus, que, depois de ouvi-la com interpretação, você a com meditando nela através do ato de assimilação. Você não pode compreender tudo de uma vez. Certas porções você pode não conseguir digerir, então rejeite-as por um tempo. Eventualmente você comerá o pão inteiro como meu amigo viu, vivo e derramando sangue. As belas imagens que ela viu em sua visão lhe dizem que ela aceitou completamente a verdade e sabe que todas as coisas surgem de sua maravilhosa imaginação humana. Ela comeu meu corpo e bebeu meu sangue através de sua aceitação. Agora ela sabe que não precisa ir à igreja para comer um bolinho e beber um gole de vinho para comer o corpo de Deus. Em vez disso, ela sabe que está fazendo isso ao aceitar o fato de que a imaginação cria a realidade. Ela pode hesitar em provar isso nos testes, mas aceitou completamente. É por isso que o símbolo veio a ela em uma visão à qual ela sempre pode recorrer. Agora ela sabe que não pode passar a responsabilidade culpando o marido ou os filhos, mas deve voltar-se para si mesma e dizer: nenhum homem tira de mim o meu poder, eu mesmo o entrego. E ninguém vem a mim, a não ser que meu Pai o chame, pois ele e eu somos um.
Alguém pode ser malandro e tirar de você o que é seu, ou mais quando você souber que a imaginação cria a realidade, você reconhecerá que ninguém poderia entrar em sua vida a menos que você o chamasse. E ele não poderia ter tirado de você a menos que você, e pela sua atitude perante a vida, tivesse permitido. O mundo é você mesmo empurrado para fora e você o controla ou não. Essa é a história das Escrituras. Não existe outro Deus além da sua maravilhosa imaginação humana. Se, quando você fala de Jesus Cristo, você inclina a cabeça mentalmente, se não fisicamente, faça a mesma coisa quando pensa na sua imaginação, pois esse é Ele. A imaginação é a palavra de Deus que é o próprio Deus. O mundo foi criado, é apoiado e sustentado pela sua maravilhosa imaginação humana. Mude sua imaginação. Acredite na mudança e você viverá em um mundo maravilhoso de vida. Agora, vamos entrar no silêncio.